Bom, na aula passada foi gravada, né? Não foi ao vivo, mas o conteúdo era o mesmo que eu ia passar se fosse ao vivo. Vocês viram basicamente a sintaxe da linguagem Lua, né? Vocês viram ela não é uma linguagem muito diferente das outras, tá? É uma linguagem de programação com suas similaridades ali, com as principais linguagens que a gente conhece, né? Com C, com o Java, o PHP, o JavaScript, assim, né? Devido às guardadas proporções. O que eu quero dizer é, tem variável, tem if, a forma como você trabalha é parecida, while, né? Tem todas essas estruturas. Você pode trabalhar com objetos, né? No formato de tabelas, da mesma forma que você trabalharia em uma linguagem orientada a objeto, né? Obviamente. Só que de uma forma um pouco mais simplificada, né? De uma forma parecida como o PHP trabalhava antigamente, como o JavaScript, porque o PHP se tornou uma linguagem de programação orientada a objeto certinha depois, né? O JavaScript também, o JavaScript evoluiu também, né? Se tornou uma... Você pode programar orientado a objeto com o JavaScript, mas é um jeito bem tranquilo de trabalhar com objetos. É bem parecido com a forma como o JavaScript trabalha, para quem conhece JavaScript. Para quem não conhece, saiba que é parecido. Então, assim, não é uma linguagem totalmente. Não é como se fosse uma linguagem lógica, né? Com os paradigmas assim, bem diferentes da linguagem tradicional que a gente está acostumado, de programação estruturada em geral, né? Então, assim, não tem muita novidade quanto a isso, né? Mas tem algumas diferençazinhas, vocês viram lá. Na aula lá, se eu não me engano, eu não cheguei a explicar funções, vou falar um pouquinho sobre funções aqui, mas por enquanto não, tá? Aqui que eu digo durante as aulas. Eu vou falar melhor sobre funções quando a gente for usar mesmo, para valer. E hoje a gente vai finalmente começar a colocar a mão no... Eu ia falar Corona. Corona SDK barra Solar 2D, tá? Vou te mostrar o site, vou te mostrar onde você baixa, vou te mostrar como que é a tela, essas coisas, como é que você cria um novo projeto, esse tipo de coisa. Então vamos lá. Bom, o carinha que a gente vai utilizar para desenvolver nossos jogos é o Solar 2D. Só jogar um Solar 2D lá no Google, vai ser essa primeira opção aqui, ó. Solar 2D Game Engine. Ou Engine, né? Bom, como eu falei nas primeiras aulas, uma Game Engine, ela é basicamente uma ferramenta, tá? O Engine vem de motor, né? O motor de jogos. É uma ferramenta que te auxilia a desenvolver alguma coisa. No caso, uma Game Engine, ela te auxilia a criar jogos, tá? Se você quiser, você pode abrir aí qualquer tipo de editor de texto aí, em praticamente qualquer linguagem de programação, e você pode fazer um jogo em qualquer uma dessas linguagens, tá? Você pode fazer um jogo em C, pode fazer um jogo em Java, em JavaScript, em PHP, em Python, né? Puro, quer dizer, linguagem pura. Você pode fazer isso na unha, no braço, tudo puro, sabe? Abre lá o Java lá e só com as ferramentas que você tem à sua disposição, normalmente ali, você consegue fazer um jogo, tá? Só que você vai ter extrema dificuldade em alguns pontos, certo? Por quê? Porque você vai ter que criar um sistema de colisão, por exemplo. Você vai ter que é quando dois objetos eles se encostam, né, colidem. Você vai ter... Deixa eu confirmar se está gravando. Tá. Você vai ter que criar um sistema de física que vai simular gravidade, que vai simular impulso, que vai simular força, que vai simular velocidade, tá? E assim, são conceitos relativamente complexos de se implementar no linguagem de programação, tá? Você tem que levar em consideração a massa dos objetos, qual objeto vai ser mais pesado, a densidade dos objetos, qual vão ser mais leves, tá? Enfim, esse tipo de coisa. Criar sistema de animação, sistema de interação com o seu personagem, com os objetos da tela, enfim. Dá pra fazer? Dá pra fazer, mas vai dar muito trabalho, tá? Se você começar do zero. E as Game Engines, elas vêm para te auxiliar nisso. Então, se você planeja fazer um jogo, uma Game Engine, em geral, ela vai te oferecer ferramentas para desenvolver o jogo, tá? Ela normalmente vai vir com um sistema de física pronto,
mas que você pode configurar, né, para se adaptar aí às suas necessidades. Vai vir com um sistema de colisão, tá? Um sistema de áudio, sistema de animação, sistema de controle de personagens, essas coisas. Então, sprites animados, né? Se for 3D, movimentação de elementos pelo mundo 3D. Enfim, uma série de texturas, essas coisas, tá? Uma série de elementos que vão te ajudar a fazer um jogo, certo? É a mesma coisa quando você vai cozinhar, certo? Quando você vai cozinhar, em geral, você vai realizar essa tarefa em uma cozinha, normalmente, né? E quando você vai em uma cozinha, é como se você tivesse lá uma cozinha engine, tá? Um cozimento engine. É um lugar ali que ele vai ter ferramentas que vão te auxiliar a cozinhar, certo? Que tipo de ferramentas? Vai ter panela, vai ter garfo, vai ter faca, vai ter colher, vão ter tigelas, vai ter fogão, vai ter forno, vai ter micro-ondas, vai ter geladeira, tá? E vai ter ingredientes também, vai ter leite, vai ter água, enfim, vai ter várias coisas naquele espaço que vão te ajudar a fazer uma comida, certo? Se você for fazer uma comida na sala da sua casa, pode ser muito mais difícil, né? Por quê? Porque na minha sala, por exemplo, não costuma ter, né? Fogão, não costuma ter panela. Um prato ou outro eu deixo às vezes em cima do sofá, mas enfim. Então, sabe, as ferramentas para isso não estão na sala. Então é muito mais difícil você cozinhar na sala do que na cozinha, onde ela já tem as ferramentas necessárias. É impossível? Não é impossível. Só que você vai ter que se adaptar, tá? Você vai ter que levar os ingredientes para sua sala. Você vai ter que carregar um fogão para sua sala, certo? E se você não tiver fogão, como carregar um, você vai ter que fazer uma fogueira na sua sala. É extremamente perigoso isso, tá? Então, uma Game Engine ela vai te oferecer ferramentas para desenvolver um jogo mais fácil, tá? É a única Game Engine? É claro que não, tá? As mais famosas, assim, para o público em geral, que nós temos é o Unity 3D e o Unreal, tá? Acho que é o Unreal 4 ou 5, não lembro agora qual que é, certo? Dessas, o Unity, ele durante muito tempo foi o líder do mercado, certo? Principalmente porque o Unity ele tem um sistema, isso há alguns anos atrás, se não me engano, uns 3, 4 anos, não, 3, 4 anos não, 40 anos, só de 40, 32 anos quase. Há uns 4, 5 anos atrás, ele mudou o sistema de cobrança dele. Então o Unity antigamente era pago, tá? Pelo menos para você publicar um jogo. E hoje ele é grátis. Ele é grátis para todo desenvolvedor de jogos, até que o seu faturamento, se não me engano, não sei se é por projeto ou se é anual, tem que ver certinho lá, mas que seja de $100 mil. Então, pô, legal, né? Porque nada mais justo. Se o meu joguinho estiver ganhando $100 mil em algum ponto, não é nada mais justo que pagar os caras, né? Se eu usei a ferramenta dos caras. Mas se eu tô só testando, tô me arriscando, tô usando para aprender, aí eu acho legal eles oferecerem a ferramenta de graça para qualquer um utilizar. E colocar no mercado lá e ver se ganha alguma grana, né? Para render. Isso é muito massa. Cara, e com o Unity você faz tudo, tá? Basicamente me atrevo a dizer aqui que não tem um jogo que você não faça com o Unity, certo? Obviamente, quanto mais complexo o jogo, mais complexo vai ser de você fazer. Mas as ferramentas estão lá, certo? E tem plugin também que a comunidade faz para colocar lá, enfim. O Unreal também se tornou muito famoso há alguns anos atrás, tá? Ele sempre foi assim meio que o lado B, o negócio mais... que o Unreal tem uma característica de que é possível você fazer um jogo nele sem programação, tá? E essas ferramentas, cara, que te oferecem normalmente a você fazer um programa, ou um jogo, que o jogo na verdade é um programa, né? Sem programação sempre é um negócio meio esquisito, sabe? Você sempre fica com um pouco o pé atrás. Putz, eu vou fazer um site sem programação? Eu vou fazer um aplicativo para celular sem programação? Eu vou fazer um jogo sem programação? Dá pra fazer? Dá pra fazer. É claro que dá pra fazer, tá? Só que você vai utilizar uma ferramenta de alguém, que alguém criou. Alguém fez um programa que faz sites. Alguém fez um programa que faz aplicativos. Alguém fez um programa que faz jogos. Então, sim, é possível você fazer um aplicativo, um site, um jogo sem usar programação. Só que, normalmente,
você vai ficar limitado aos recursos que esse programa te oferece, certo? Vamos supor que você quer realizar uma venda virtual pelo seu site ou pelo seu aplicativo e você quer usar um sistema de pagamento que é o Pix, que é relativamente novo no Brasil, tá? E aí o cara não implementou isso no site, no programa dele, que faz site, que faz aplicativo. Ele só aceita boleto bancário e cartão de crédito. Então, ele não aceita Pix, mas você quer aceitar no seu pagamento, tá? Você vai vender seus itens na loja virtual lá. E ele não dá para usar. Não dá para usar porque não tem esse recurso. Então, você tem que esperar os caras criarem esse recurso e torcer para eles criarem, tá? Então, assim, sempre que vem uma ferramenta com essa história de dá para você fazer sem usar programação, essa ferramenta ela é meio assim, é bom para a galera aprender, para fuçar, né, para criar algumas coisinhas lá, mas em geral ela não é uma ferramenta a melhor do mercado, certo? E o Unreal ele se vendeu durante muito tempo com essa história de dá para fazer jogos sem programar. Então sempre ficou aquela tipo, né, não vai ficar tão bom. Só que o Unreal ele sempre foi uma ferramenta que se vendeu, inclusive, como uma ferramenta visual muito poderosa. Então, você poderia fazer gráficos muito bonitos no Unreal, usando configurações lá prontas, digamos assim, sabe? Então, você escolhe nível de iluminação, textura, enfim, várias coisas, grama. Dá pra fazer muita coisa legal lá, sabe? Muita coisa muito bonita mesmo. E antigamente, para você fazer essas coisas tão bonitas no Unity, era muito mais difícil, tá? O Unity está crescendo nessa etapa também, está ficando uma game engine muito poderosa com relação ao visual, mas nunca foi o forte do Unity e o Unreal não era forte a quantidade de recursos. Só que isso está mudando, tá? O Unity de um tempo para cá, ele tem apostado bastante em recursos gráficos, visuais poderosos, e o Unreal tem se tornado uma ferramenta muito poderosa com relação à programação. Ela ainda tem aquele pezinho de dá para você fazer muita coisa sem programar, só que ele permite hoje você usar a programação para valer mesmo. Os recursos são infinitos, igual o do Unity. Então os dois estão pau a pau nessa hoje em dia. Qualquer um que eu recomendo vocês procurarem aí, vocês vão se divertir bastante. Vão ter as melhores ferramentas do mercado, com certeza, à disposição. Assim, ferramentas no sentido para o grande público, né? Porque as empresas têm suas ferramentas próprias muitas vezes. Mas por que eu não vou ensinar então nenhum deles? Daniel, então por que você está falando tão bem do Unity, tão bem do Unreal? Por que você vai ensinar esse caramba de Solar? Que porra é essa? Eu nunca vi falar nisso. Assim como eu disse que o Unity, vou falar do Unity que é o que eu tenho mais conhecimento um pouquinho com relação ao Unreal. O Unreal é praticamente zero. O Unity, como eu disse, é uma ferramenta muito, muito, muito poderosa. Só que o fato de ele ser tão poderoso, ele torna a aprendizagem dele relativamente complexa. Tá? A curva de aprendizado ela é maior. Então, se eu pegar aqui, principalmente no ensino remoto, à distância, se eu ensinar vocês a usar o Unity aqui, talvez não, com certeza, eu vou perder muito tempo falando sobre painéis, sobre configurações específicas do Unity ali, coisinhas do Unity, e não vou falar tanto do desenvolvimento de jogos, tá? Do grosso. E eu quero focar nisso. A aula é sobre isso, desenvolvimento de jogos, tá? Não é sobre desenvolvimento de jogos pro celular, pro computador, pro PC, pro videogame, tá? Em Unity, em Unreal, em Solar, não. Desenvolvimento de jogos. Então você vai aprender a fazer jogo, tá? O Solar 2Z foi uma escolha, por quê? Porque ele é leve. As ferramentas que ele tem são muito, muito fáceis de entender, tá? É muito direto, muito objetivo. Então dá pra gente focar no aprendizado. Tipo, eu vou ensinar a fazer animação, vou ensinar a física, vou ensinar a usar a física, né? Não vou ensinar a física. Eu vou ensinar a colisão, eu vou ensinar essas coisas, a interagir com o personagem, a interagir com o cenário, tá? E não vou ter que ficar meia hora ensinando o painelzinho, ó, vai no painel tal, clica nessa opção, vai abrir tal coisa, sabe? É um negócio um pouco mais maçante. É muita configuração no Unity. Então essa é a ferramenta ideal, tá? Ela é poderosa, você vai ver que dá pra fazer muito joguinho legal aqui, dá pra fazer um Angry Birds sossegado nisso aqui,
Esqueci. O Plants vs Zombies. Esses joguinhos mais assim, qualquer Candy Crush da vida dá pra fazer aqui, tá? Jogos ele é pra celulares. Ele durante muito tempo foi exclusivo para celular. Hoje em dia ele tem uma versão para outras plataformas, mas a gente vai focar mais no celular mesmo, tá bom? Então é uma ferramenta poderosa. A gente vai falar mais sobre ele durante o desenvolvimento do semestre. Mas vamos lá para não enrolar demais. Bom, basicamente, gente, vocês vão instalar ele, tá? Sexto período, acho que todo mundo sabe instalar um programa, né? Você basicamente baixa a sua versão aqui, ó. Baixa do Windows, baixa do Mac. Acho que não tem do Linux, mas não sei se tinha do Linux, uma coisa assim. Basicamente você vai escolher aqui, tá? Ou Mac ou Windows, vai baixar e já era. E aí você vai ter isso aqui, ó. O Corona Simulator, ou Solar, não sei a versão que você tem aí. Então você vai procurar essa versão, esse íconezinho aqui. Se bem que eu acho que deve ter mudado, acho que não mudou não. Talvez esteja esse ícone aqui. Mas enfim, procura lá o Corona Simulator e você vai abrir ele. Você vai ter essa tela. Tá com o nome novo já, o Solar. Então você vai ter essas opções aqui, novo, open ou reabrir. Eu vou criar um novo projeto, vou explicar para vocês essa tela. Você tem o nome do projeto aqui. Eu vou criar o primeiro projeto chamado gráfico, certo? Depois ele vai escolher o lugar, tá? Que você salva. Aqui tem o template que você vai usar, tá? Se você vai começar um projeto do zero ou se vai usar algum template pronto. O Blank, obviamente, é um projeto em branco, tá? O Tablet App é um aplicativo com abas. Dá pra você fazer aplicativo também aqui, tá? Ele vai ter algumas limitações, é muito melhor se usar uma linguagem própria para isso. Mas dá pra fazer coisas legais também aqui, dependendo. É um aplicativo usando abas, aquelas abinhas básicas que a gente conhece, barrinha embaixo ou em cima. Game para criar um jogo. Ou e-book para criar um e-book, para Kindle, essas coisas. Ou, né, tablet, Android, iOS, essas coisas. Teoricamente eu deveria escolher game, né, cara? Só que não, eu vou escolher blank, porque quando você escolhe game, ele já importa para você algumas bibliotecas, ele já cria algumas estruturas para você de telas. E eu quero começar do zero, vamos devagar, né? Porque senão vai começar a ter um monte de recurso ali, eu vou ter que explicar os recursos mais avançados, vamos por partes. Vamos escolher o blank então para abrir em branco. Aqui, ó, fone preset, preset, na verdade, preset. Você escolhe aqui o tamanho da tela, tá? Se você quer uma tela para telefone, para tablet ou customizada. Vamos escolher telefone, que é o nosso foco aqui. E aqui você tem a largura e a altura do telefone, obviamente, tá? Em pixels. O telefone em si, o celular, o smartphone, na verdade, ele é um pouco mais complexo do que pixels. Não é basicamente pixels. Ele tem todo um conceito de PPI, que é pontos por polegada, que é parecido com o DPI que você tem na tela do computador, quando você passa para a impressora, por exemplo, mas a gente vai falar para isso lá na frente quando a gente for falar de resoluções, tá? Mas vamos fingir que ele trabalha com resoluções por enquanto, tá? Normal, em pixels, só que como eu falei, um pouco maior do que isso. E eu vou pedir para vocês sempre, pelo menos por enquanto, escolher esse tamanho de tela. 320 por 480. Por quê? Porque foi onde tudo começou. Tá? O primeiro iPhone veio com essa resolução, certo? Na verdade, eu acho que o iPhone 3G, se não me engano, que definiu essa resolução. E ela meio que se tornou um padrão, tá? Depois vieram celulares mais compridos, em Full HD e tal, mas vamos continuar escolhendo esse tipo de resolução, que é mais fácil de trabalhar com ela. A proporção dela é muito boa. E depois lá na frente eu vou ensinar vocês a se adaptar a diferentes tamanhos de tela também, tá? Mas vamos escolher essa resolução aqui. 320 de largura por 480 de altura. E aqui você escolhe se você quer o celular em pé ou deitado. Upright em pé, sideways deitado, tá? Vamos deixar upright mesmo. E vamos criar em new aqui, ó. Aí ele vai pedir para onde você vai salvar isso aqui. Eu vou salvar aqui em... Eu tenho uma pastinha aqui do Corona. Vou salvar aqui, ó.
Olha, quer saber se eu vou abrir no editor ou vou abrir a pasta? Vou abrir a pasta aqui. Tá lá minha pasta. Olha só. Eu tenho uma pasta chamada gráfico. Certo? Vou entrar nela. Esses são os arquivos do meu jogo por enquanto. Tá bom? Vocês vão achar aqui um arquivo chamado main. main.lua. É basicamente esse arquivo que a gente vai trabalhar. Tá? Depois eu vou explicar mais arquivos. Mas o nosso foco é esse arquivo. Tá? Pode abrir no editor que você quiser. Eu vou abrir no Sublime aqui, porque ele tem um autocomplete que você instala o plugin. Talvez o VS Code deve ter também. O VS Code tem tudo hoje em dia, né? Vou abrir aqui. Vou pegar o meu celularzinho e botar ele aqui à direita. Vou deixar o chat aqui, ó. E tem essa telinha aqui que é o... É como se fosse o console dele, tá? Vou deixar ele aqui pra gente conseguir ver tudo. Eu consigo ver o chat aqui também. Bom, então é essa tela que a gente vai trabalhar, tá? O nosso editor de código aqui, obviamente. O nosso aparelho, o simulador. E o nosso console. Bom, deixa eu aumentar a fonte aqui. Primeira coisa, aqui sobre o emulador. Se você clicar aqui no emulador, assim que você abre o projeto, ele já abre o emulador para você, tá? Você tem as opções aqui em cima, ó. No Windows vai estar um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. No final, assim, talvez o nome mude, tá? Você tem aqui, ó. Onde que é? Aqui, ó. Em Windows. Tem essa opção aqui, ó. View As. Esse View As, você escolhe como você quer ver o seu simulador. O seu emulador. Ó. O meu tá aqui no iPhone 4S. Você pode escolher um iPhone X. Olha, vai mudar o visual aqui, vai mudar o tamanho. Pode escolher aqui um Android, um Samsung, vai, S3, Galaxy S3, ó. Um S5, a resolução é bem maior. Tá vendo? Você pode escolher iPad para tablet. Tem tablet também da... Ó, o Kindle Fire, Amazon Fire, enfim. Dá para você escolher várias opções aqui, tá? Eu vou pedir para vocês escolherem o iPhone 4S. Por quê? Porque esse iPhone aqui, ele tem a proporção daquela resolução que eu te falei, tá? Que é o 320 por 480, certo? Inclusive aqui, ó, ele te fala o tamanho da tela, ó. Tá vendo? É o dobro daquilo. 640 por 960. E você pode aumentar também, tá, gente? Dependendo da escolha que você faça, tem o zoom in e o zoom out. Talvez o celular na sua tela pode ficar muito grande assim, ó. Aí você não consegue ver direito. Aí você vem cá e dá um Ctrl menos ou zoom lá, ó. Escolhe um tamanho bom aí pra você ver. Beleza. E eu vou querer que vocês façam uma coisa também. Vocês peguem uma opção aí. Vocês vão procurar. Deixa eu ver se dá pra fazer por aqui. Não. No Windows, preferências. Aqui no Mac ele é um pouco diferente, ele sempre tá aqui, ó. Mas procura preferências aí, em algum lugar, talvez esteja no Edit, no Windows, em algum lugar. Vai em preferências. E vocês vão ter essa telinha aqui, ó. E vocês marcam aqui embaixo, ó. Relaunch Simulator when project is modified. Ou seja, você quer atualizar o simulador sempre que você salvar o projeto? Sim, põe always, que isso aqui é ótimo, cara. Se você botar never, aí você tem que vir aqui toda hora e dar Ctrl R para atualizar. Ou ask every time, isso que é o pior. Toda vez que você dá Ctrl S, ele pergunta, quer atualizar? Sabe? Então você põe always aqui, que vai ficar sempre. Então isso é maravilhoso, cara, porque deu Ctrl S aqui, pá, o joguinho já mudou. Então você ganha muito produtividade. Tá? Isso é o básico. Então vamos lá. Tudo que eu digitar aqui vai afetar aqui. Primeira coisa que eu vou ensinar para vocês. A trabalhar com a barra de status. A status bar, basicamente... Deixa eu aumentar aqui.
ela é aquela barrinha que mostra a hora, bateria, essas coisas, informações, tá, da sua rede. E você pode acessar a status bar. Ó, display.status bar. Na verdade é set status bar. E aí você coloca a informação status bar, né? De novo, display. Eu tô colando aqui, tá, gente? Status bar. Porque tem umas palavrinhas bem difíceis aqui. Bom, se eu dar Ctrl S agora, ó, repara no emulador. Vou dar Ctrl S, ó. Pá, viu? Atualizou. Então o que eu tô fazendo aqui? Eu tô escondendo a minha barra de status. Tá? Então, se você comentar essa linha aqui, a status bar volta. Isso que é legal, tá vendo? Se eu tivesse escolhido aquela opção lá, ó. Peraí. Fiz besteira. Aqui. Por exemplo, never. Ó, vou dar Ctrl S aqui agora, ó. Deixa eu tirar, né? Ó, nada acontece, tá vendo? Aí eu tenho que vir aqui, clicar e dar Ctrl R. É um saco. Ou, igual eu falei pra vocês, a outra opção. Preferências, ask every time. Ó, dei Ctrl S. Tá perguntando aqui, ó. Quer salvar? Quer. Sabe, é um saco. Então é muito melhor escolher aquela opção lá. Que deu Ctrl S e já atualizou. Então a primeira coisa é isso, vamos escolher status bar. Certo? O que eu vou ensinar para vocês hoje é interagir com a tela. Na verdade, interagir não. Desenhar na tela. Certo? Interagir é clicar, não vou clicar hoje não. Eu vou mostrar para vocês como que funciona o sistema de desenho dele, o posicionamento, essas coisas, para vocês irem se acostumando, tá? Primeira coisa, não se decorar essas coisas, tá, gente? É o tipo de coisa que você vai aprendendo com o tempo e tem como você consultar a documentação. A documentação é excelente. Basta você digitar aqui, por exemplo, ó, Solar 2D Documentation. E ele te leva para a documentação aqui, ó. E aí é legal porque tem, ó, para você iniciar esses guias. Esses guias são excelentes. Vou te mostrar aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Por exemplo, configuração de projeto, umas coisas mais legais. A monetização, como que você vai colocar venda dentro do seu joguinho, tipo comprar moedinha, comprar um item, comprar frutinha, essas coisas. Ó, mostrar objetos, shaping, máscara, enfim, tem bastante coisa, transição, áudio, sprite. Aqui, ó, tutorial de evento, ó. Por exemplo, você vem aqui, ó, quero ver como é que funciona o touch. Ele te explica, ó, detecção de toque, detecção de touch, multitoque, enfim. Tem, ó, física, explicando como é que funciona a física, corpos da física, como é que se configura, as propriedades todas aqui. Enfim, é em inglês, tá? Não tem o que fazer, programação hoje em dia, uma grande parte do conteúdo é em inglês. Mas se você quiser aprender um item específico, nossa, quero aprender como é que eu trabalho com som. Vem aqui, cara, ver o tutorial de som, que é excelente, tá? Ó, ele explica sempre tudinho. Ó, arquivos suportados das plataformas, muito legal. E tem o API referência, a referência de API, que é o que a gente vai usar mais, tá? Tudo isso aqui, gente, são bibliotecas que tem à nossa disposição. E você vai ter que se acostumar com essa tela, tá? Já coloca os seus favoritos aí, Solar 2D Documentation, entra em API e essa tela sempre tem que estar aberta do seu lado quando estiver fazendo seus trabalhos aí, ou seus jogos, tá bom? Por quê? Porque isso aqui vai te mostrar o que ele pode fazer. Por exemplo, ó, ADS, que é basicamente anúncio. Ó, ele te fala como é que vai trabalhar com anúncio no seu site, bannerzinho, trabalhar com áudio, trabalhar com telas, trabalhar com criptografia, trabalhar com exibir coisas na tela, função de animação, Facebook,
que é Facebook? Por quê? Porque você pode se conectar ao Facebook, sabe? Compartilhar aquelas coisinhas que o Facebook faz lá. Game Network, não sei o que é. Gráfico, entrada e saída de dados, JSON, licensing, também não sei o que é. Acho que é trabalhar com a licença de distribuição do seu jogo na lojinha. Matemática, mídia, que é vídeo. Acessar o código nativo do celular. Rede, física, SQLite, ou seja, banco de dados, dá para você usar SQL aqui. Ele tem um banco de dados interno já. Storage, não, é Store na verdade isso aqui. Que é a lojinha para você vender. Sabe quando você vai vender um item e aí comprar um item num jogo, aí você direciona para a própria loja, que lá tem as coisinhas para você pagar por lá? É isso. String, tabela, enfim, um monte de coisa. Aqui tem os eventos. O que são eventos? Acelerômetro, tipo assim, se você está virando celular, evento de microfone, clique, enfim, tem de tudo aqui. Tá? E os tipos de dados. Enfim, documentação parruda. Parruda mesmo, tem de tudo. Esse display aqui, ó. Tá vendo que eu usei o display? O que é isso? Vou clicar em display aqui. Ó. Aqui tem todas as... Ele não fala bem o que é display, né? Porque tecnicamente o display seria um negócio meio óbvio, né, de entender. Aqui ele já explica, ó, criptografia, por exemplo. O display ele nem explica. Porque display, gente, é tudo que vai para a tela, tudo que é exibido. Então, olha só. Aqui é o tamanho atual do conteúdo, ó, o FPS do jogo. Aqui, ó, status bar, e tem as funções. Que a gente usou foi, ó, set status bar. O que ele faz? Esconde ou muda a aparência da status bar na maioria dos dispositivos. Então, é basicamente o que a gente fez, né? A gente mexeu na barra de status aqui do nosso celular. E aqui ele fala algumas coisinhas, e aqui como é que você usa, ó. Display.setStatusBar, e aqui você põe o modo. Qual pode ser o modo? Hidden Status Bar, que foi o que eu usei, que deixa invisível, tá? Padrão, translúcida, barra escura, que é com as letras pretas, light, transparente, dark, transparente, tá? Então você pode escolher qualquer um dessas opções, certo? Pô, Daniel, mas como é que eu vou saber qual usar? Tem que ler, cara. Você tem que vir aqui e dar uma lida aqui, o que ele faz, o que ele não faz, tá? Por exemplo, a gente vai trabalhar com desenho hoje. Então a gente vai criar linhas, vai criar círculos, vai criar retângulos, vai criar essas coisas, desenhos na tela, tá? E tem essas opções aqui, ó. New Circle, cria um novo círculo. New Image, coloca uma imagem na tela. New Line, cria uma linha. New Polygon, cria um polígono. New Rect, cria um retângulo. New Round Rect, um retângulo com cantos arredondados. New Text, cria um novo texto, tá? Então a gente vai usar basicamente a biblioteca Display hoje para os nossos testes. Vamos começar, cara, com a linha. Vamos criar uma linha na tela, tá? Vamos lá, primeira coisa que você faz. Vamos sempre criar uma variável, tá? E vou chamar de linha. Vou fazer em português, tá? O ideal é a gente programar em inglês, mas para a aula eu gosto de falar em português que é mais fácil. Display, ponto, new line. De onde tirou esse new line? Documentação. Vamos lá no new line. Desenhe uma linha de um ponto a outro. Opcionalmente você pode adicionar pontos no final para criar linhas com vários formatos. Ó, como é que ele funciona? Display new line. Quando tem colchete é opcional, né? Você deve saber disso. Então não é obrigado a colocar o parent, depois a gente vai falar sobre parent. x1, y1, x2, y2. Que porra é essa? x1, y1, coordenadas do início da linha. E o x2, y2, coordenadas do fim da linha. Tô entendendo, tá entendendo? x3, y3 em diante, coordenadas adicionais. Olha o exemplo. Aqui está fazendo uma estrela, tá? Ó, você começou esses pontos, fez uma linha e foi fazendo as outras linhas. Vamos fazer uma estrela não, porque a estrela é meio chata, meio difícil de fazer. Vamos começar devagar. Vamos começar aqui, ó, o ponto 10, 10.
até o ponto. Eu gosto de fazer assim, ó, deixar juntinho, 100, 100. Daí fica fácil de entender. Vamos lá, Ctrl S. Tcharam! Nossa primeira linha do jogo. Isso é um momento especial, gente. Tá? Quando você for um desenvolvedor de jogos muito rico e famoso, lembra desse dia, o dia que você fez a sua primeira linha. Olha só. Opa. Cliquei aqui. Dedo nervoso. Opa, aqui. O que aconteceu aqui? A gente criou uma linha, obviamente. New line. Tá? E aí, eu criei primeiro do ponto 10, 10 até o ponto 100, 100. Daniel, o que diabo é 10, 10 e o que diabo é 100, 100? Gente, coordenadas do plano cartesiano matemático, tá? Se eu vim aqui, ó, plano cartesiano. Vocês devem conhecer isso aqui. Eu, se estivesse na aula normal, eu ia desenhar no quadro, vocês vão ver que fica bem melhor. Mas aqui não tem jeito, né? Basicamente, gente, é isso aqui, ó, que a gente tem na vida, tá? Vocês devem ter visto isso 1 milhão de vezes já. São os pontos. Ó, você anda para a direita, você tem 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante em X, certo? Então, quando você anda horizontalmente, que é para lá e para cá, para os lados, você está andando em X, certo? E quando você anda para a direita, no caso eu estou apontando para o lado errado, né? Para cá, porque eu estou ao contrário de vocês. Quando você anda para direita, agora deu certo, estou olhando a câmera aqui. Anda para direita, o X cresce. Quando você anda para a esquerda, o X diminui, tá? Já no Y, ele é para cima e para baixo, ó. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. No Y, quando você anda para cima, o Y cresce. Quando você anda para baixo, o Y diminui, certo? Então, normalmente, em um plano cartesiano, você pega esse celular aqui, ó. Deixa eu diminuir. Opa. Aqui. Você tem aqui como esse cantinho aqui, ó, inferior esquerdo, como o nosso ponto de referência, o nosso 0, 0. E aí, se ele andar para a direita aqui, ó, ele vai aumentando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 em X. Então é x1, x2, x3, x4, x5, x6 até 320. Por que 320? Porque é a largura que eu dei para minha tela. Tá? Então você tem 320 pixels aqui para a direita, para andar. Aqui é o ponto 0 em x e aqui é o ponto 320 em x. Tá? Já no y eu cresço para cima. Só que em telas de computadores, em telas de celular, em telas de TV, é diferente. É diferente porque o y ele não cresce para cima. O y ele cresce para baixo, tá? Então nosso ponto de referência vai ser esse canto aqui, ó. O nosso 0, 0 vai ser o nosso canto superior esquerdo. Superior, não inferior. Então ele vai ser aqui em cima. Então quando você fala em x, ele continua andando para a direita normal, tá? Ó, x1, x2, x3 assim por diante. Só que o y ele cresce para baixo, tá? Por quê? Porque normalmente quando você vai ver alguma coisa, um celular, um computador, você lê de cima para baixo as coisas, tá? E aí, se você tivesse que contar de baixo para cima, para posicionar as coisas seria um inferno, tá? Então assim funciona melhor. Porque eu sempre coloco as coisas mais importantes em cima e vai distribuindo embaixo. E outra coisa, tem barra de rolagem, certo? No computador normal. Então você pode colocar várias coisas para baixo que ele vai rolar até ele ver as coisas. Agora, se não tem barra de rolagem para cima, isso é estranho. Você entra no site, as coisas estão embaixo, tem que descer nas coisas. E esse não ia funcionar, tá? Porque a gente está acostumado a ler as coisas de cima para baixo, em revista, em livro, tá? Em gibi. Jornal. Quem ainda lê jornal? Então, ó, o y vai crescer para baixo. Então você vai ter y1, y2, y3, y4. É difícil falar y várias vezes. Até o y
480, que é quem? Que é o nosso último pixel aqui de largura, tá? Então, se a gente pegar uma tela de celular aqui, ó, por exemplo, olha que qualidade que eu vou fazer isso aqui agora, ó. Olha só. Isso é qualidade, gente. Vamos lá. Beleza. Olha isso, produção. Isso aqui é o que a gente faz quando a gente não tem. Eu não lembro qual é o atalho. Nossa senhora, fala sério. Olha que habilidade. Ih, deu ruim. Beleza. Nossa tela do celular. Certo? Então a gente sempre vai ter a posição X, Y. Tá? Então aqui, ó, a gente vai ter a posição 0, 0. E aqui, a gente em X, ó, XY. Em X eu andei para a direita, certo? Então eu vou ter 320 pixels para a direita, porque aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, é 3, 4, é 320. E em Y ele continua no mesmo lugar, então Y vai ser 0. Ou seja, ele não desceu para baixo. Ah, nossa, parece pleonasmo, descer para baixo, mas você entendeu o que eu quis dizer. Aqui é a mesma coisa. Sim, XY, tá? Não vai ser os mesmos valores. Aqui, ó, em X, se você for parar a pensar, ele começa aqui, ó. Ele não andou para frente. Ó, continua no mesmo lugar, mesma linha, mesma linha, mesma linha, mesma linha, mesma linha. Então, ó, aqui em X eu não andei nada. Em X eu tenho 0. Tá? Agora em Y eu andei, ó, eu andei 1, 2, 3, 4, 5, até o tamanho da tela. Qual é o tamanho da tela? 480. Certo? Opa. Deu ruim aqui. Já aqui, vamos andar em X, vamos lá. Ó, vamos andar em X. Tá 0. 1, 2, 3, 4, 320. É o tamanho da tela. Então o meu X é 320. E o meu Y vai ser, vamos lá, 0, né? 1, 2, 3, 4, até 480. Então esses são os pontos da tela. Esse aqui é o ponto 0, 0. Aqui é o ponto 320, 0. Aqui embaixo é o ponto 0,480. E aqui é o ponto 320, 480, que é o máximo que ele pode chegar. Certo? Então, quando eu vim aqui no código e falei 10, 10, o que é 10, 10? Quer dizer que eu andei 10 pontos para cá e 10 pontos para cá, para baixo. Vamos supor que é aqui, ó, o 10, 10. Aqui é o ponto inicial. Tá? Vou botar um i aqui, i de inicial. E depois eu andei 100 até 100. Vamos lá. Aí ele vai andar até o 100 aqui, vamos supor que é aqui. E vai andar 100 para baixo, vamos supor que é aqui. Então aqui é como se fosse o ponto final. Então ele vai criar do ponto 10, 10 até o ponto 100, 100 a minha linha. Tá? Olha só. Foi dos 10, 10 até o 100, 100. E qual que é o ponto do meio? Você sabe o ponto do meio? Bom, vamos ver em X. Em X ele vai do 0 a 320. Qual que é a metade de 320? 160. Beleza. Vamos arrumando aqui, ó. E do Y? Y vai do 0 até 480. Qual que é a metade de 480? 240. Deixa eu dar um espaço aqui para tentar centralizar um pouquinho. Acho que é isso. Tá, esse aqui é o meio. Então, esses são os pontos das coordenadas da sua tela, certo? Se você escolher uma tela maior, os pontos vão aumentar. Por exemplo, se você, em vez de 480, colocasse 600, então você ia até 600 para baixo. Tá? Então você pode escolher a diferença, uma tela diferente, digamos assim. Então a primeira coisa que você tem que entender é isso. É como funciona esse sistema de plano cartesiano aqui dentro, que são as coordenadas.
Uma vez que você entenda isso, fica fácil. Ó, por exemplo, eu não quero que ele vá do 100 até o 100, 100. Eu quero que ele vá do 100, 200. Ó, foi mais para baixo. Por quê? Porque agora ele andou 100 para a direita, 200 para baixo. 100 para a direita, 200 para baixo. Tá? Vamos colocar aqui 50, 200. Olha só. Começou no 10, 10. Andou 50 para a direita, 200 para baixo. Tá bom? Então é assim que funciona a nossa querida linha. E você pode colocar mais pontos, olha só. Agora eu quero que ele vá um pouquinho para frente reto aqui, ó. Ou seja, vai, no 100 ele vai até a posição 200 e vai continuar em 100 no Y. Opa. Ou seja, não vai descer mais, olha só. Fez outra linha. Vamos subir agora? Agora eu vou subir mais... Eu vou andar mais 100 para a direita. Opa, desculpa, 300, né? E aí ele vai subir até a posição 10. Posição 10 em cima. Olha só, fiz um negócio que aqui. Então você pode colocar quantas duplinhas de pontos você quiser. Esses primeiros 4 valores são obrigatórios. O resto é opcional. Tá bom? Vou deixar só os primeiros aqui. E vou te mostrar aqui, ó, o que você vai colocar. Você bota aqui, ó, x1, opa, y1, x2, y2, é difícil. E aí temos x3, y3 e assim por diante. Tá? Porque vem aqui dentro. Eu sempre vou colocar os parâmetros aqui em cima. Massa. Então é isso. Linha, fizemos uma linha. Só que você pode configurar essa linha. Tá? Não é uma linha branca sempre. Você pode mudar a cor e a espessura. Por exemplo, linha, ponto, stroke, widget, recebe 5. Ó, agora ficou grossa, tá vendo? Por quê? Porque agora ela tem 5 pixels de espessura. Se eu botar 15 aqui, ó, fica super grossa. Tá vendo? Então você pode botar o valor que você quiser aqui para deixar uma linha mais espessa ou mais fina. Vou deixar 5 aqui, tá? E você pode mudar a cor também, ó. Linha, 2 pontos, fill color, se não me engano. Não, set stroke color. E esse vai passar 3 valores aqui. Vou passar um vermelho. Aí você pensa, que bruxaria é essa? O que você fez aqui? Amarelo, tá? Botar um laranja. Vou botar um 0.6 aqui. Como assim, cara? Como é que você sabia que isso ia dar laranja? Bom, isso aqui é o sistema RGB. Acho que você já conhece o sistema RGB, né? Vou falar rapidinho sobre ele. O sistema RGB, basicamente, o Remy perguntou aqui, essas coordenadas são congeladas para você não virar o celular 180, por exemplo, e bagunçar todos os elementos da tela? Não, não são. Se você virar o celular e você permitir girar o celular, muda tudo, tá? Então aqui, ó, deixa eu tirar aqui as notificações. Ó, aqui tá o meu ponto 00, né? E aqui tá um ponto aqui, tipo 320 por 480. Se eu virar o celular, cara, já era. Aqui é o 00, aqui vai ser, agora mudou a largura, né? Aqui vai ser 480 e aqui agora embaixo vai ser 320. Então ele vai trocar, certo? Então as coisas vão bagunçar. Por isso que quando você faz jogo, em geral, você marca uma opçãozinha, vou mostrar pra vocês daqui uns dias, para não permitir girar o celular. Jogo, já viu o jogo? Em geral que você não consegue virar a tela e mudar? Ou você joga com ele assim, ou joga com ele assim e pronto. O aplicativo não, tem aplicativo que ele muda. Mas tem aplicativo que não. O Instagram, por exemplo, o Instagram não adianta. Você pode mostrar em pé ou de lado, ele sempre vai manter em pé. Né? Ele não vai virar. Se eu abrir aqui, ó, por exemplo, eu acho, com certeza.
Deixa eu ver se... Beleza. Aqui, ó. Não dá pra você ver, mas confia em mim. Aqui você tem a imagem dele em pé. E se eu virar ele, ele mantém. Não muda. Tá? Agora se eu pegar um outro aplicativo, por exemplo, calculadora, muda. O Facebook não lembro. O WhatsApp muda. Tá? Tem muitos programas que mudam. O navegador, né, o Safari, o Firefox, o Chrome mudam. Então sim, os negócios bagunçam. Então por isso tem que ficar esperto. Mas jogo em geral você escolhe uma tela só. Um tipo de tela, ou em pé ou deitado. Tá, o que é RGB? RGB são 3 cores, tá? O R, o green e o blue. Que vem de red, vermelho, green, verde, blue, azul. Normalmente os pixels das telas de celular, de computador, de televisão, elas são retroiluminadas, tá? É como se fossem três mini LEDs lá atrás, é um exemplo bem básico, tá? Não é bem assim que funciona. Mas são 3 luzinhas lá atrás, e essas são três LEDs dessas 3 cores, R, G e B, tá? E aí, se você quer que o pixel fique vermelho, você faz o quê? Você acende só a luzinha vermelha no máximo. Se você quer que o pixel fique amarelo, você acende a luzinha vermelha e verde no máximo, tá? E se você quer que a luzinha fique branca, você acende as 3 luzinhas no máximo, vai ficar branco, tá? E se você quer que fique preto, você apaga as 3 luzinhas. Então ele funciona no sistema de luz. Sem luz, tudo é escuro, é preto. Com muita luz, tudo fica claro, fica branco, tá? E aí tem as cores de luz. E aí você vai misturando. Você quer colocar um roxo, então você coloca um pouco de vermelho e um pouco de azul, vai virar roxo. Quer colocar laranja, você coloca um pouco de vermelho e um pouco de verde, vai virar laranja, tá? Então você vai misturando essas cores para ter todas as cores que você pode acessar num computador da vida, num celular da vida. Se eu procurar aqui, ó, File Picker, não é File Picker, caramba, Color Picker. Você tem esse aqui, ó. Isso aqui não é muito bom para mostrar, não. Deixa eu ver se eu acho um Color Picker melhor aqui online. Isso aqui vai ser bom, acho. Caramba, não tem Color Picker decente aqui, mano? Não. Então vou lá pro Adobe. Em geral, todo editor de imagem tem, tá, essas opções. Aqui, ó. Vai ficar meio ruim de ver, mas é o que tem pra hoje. Você tem as três, os três aqui, ó. R, G e B, tá? Ó, se eu botar... Vou molhar a cor do meio, tá bom? Se eu botar só o R, olha o que acontece. Fica bem vermelhão, tá? Na verdade, não é a cor do meio não, é a cor da esquerda, desculpa. Ó, então tá vendo? Eu tô no máximo aqui, 255, que é o máximo que ele alcança. E o G eu vou botar 0 e o B 0. Então se eu colocar tudo vermelho, ele fica bem vermelhão. Aí se eu vou misturando o verde nele, fica olhando aqui, ó. Misturando o verde, ele vai ficando laranja, laranja, até ele ficar completamente amarelo. Se for misturando o azul agora, ó, ele vai ficando uma cor cian. Cian não, ele vai indo para amarelo, né? Cian depois. Então eu posso brincar com essas cores, ó. Tá no máximo do verde. Se eu começo a colocar azul nele, vai mudando a cor. Tá? Normalmente o RGB, ele vai de 0 até 255. Tá? Só que, se você já usou isso alguma vez na sua vida, você sabe que ele vai de 0 a 255. Só que, no Corona é diferente, ele vai de 0 a 1. Tá? E isso pode ser um problema para você, dependendo. Por exemplo, eu quero colocar a cor 255, sei lá, 180 e 0. Se eu testar isso, olha o que vai acontecer. Vai ficar amarelo. Por quê?
Porque qualquer valor acima de 1 vira 1. Então se eu botar 1, é 1. Se eu botar 2, é 1. Se eu botar 3, é 1. Tá no máximo. Certo? Então qualquer coisa que eu botar acima de 1 vai ficar no máximo, vai ficar no 1. Vai travar ali. Então aqui ele entendeu que é 1, 1 e 0. É a mesma coisa que eu botar 1 e 0 para ele. Ah, Daniel, mas que bosta. Eu vim aqui, ó, escolher uma cor super bonita. Olha esse azul que bonito. Eu queria que fosse dessa cor aqui, ó. Olha o meu RGB qual que é. Esse é o RGB que eu queria. Não tá dando, ficou branco. Por quê? Porque ele fica acima de 1, tá? Como é que você faz para resolver isso? Divide por 255. Matemática básica. Por quê? Porque se eu pegar a calculadora aqui, ó. Se eu digitar 66 dividido por 255, eu vou ter 0,26. É a mesma coisa que eu botasse 0,26. Que é o que eu preciso aqui, do tom da cor. Entendeu? Ou eu posso fazer a matemática aqui direto, tá? Mas não recomendo. Ou você pode mandar ele fazer a conta aqui que vai dar certo. Ó, vai ficar aquele azulzinho bonito agora, ó. Entendeu? Aí, ó. Já está respondido, o Bruno. Ele consegue representar as cores do hexadecimal usando essa conversão, tá? Porque o hexadecimal ele vai de 0 a 255, né? São 256 valores. Então, com essa continha aqui você consegue. Por quê? Porque você cria uma faixa. É como se fosse uma regra de 3, sabe? O 255 está para 1. Regra de 3. Ou melhor site da internet. Conhece? Regra de 3. Uso demais. Mas dá preguiça de fazer a conta. Aqui, ó. 255 está para 1. Assim como 66, tá? 66 está para 0,258. Boto 0,26, né? Então é uma regra de 3 que ele cria, tá? Qualquer valor hexadecimal pode ser representado numa faixa de 0 a 1. Qualquer valor do mundo, né? Pode. Sacou? Então é assim que a gente resolve esse probleminha. Beleza. Então, cara, a linha é isso. Não tem segredão. A linha é 2 pontos. Daqui até ali já era. Tem só mais 2, tá? Agora vai ser rápido. Porque nós temos que explicar muito conceito, né? Agora vai ser o retângulo. Ou é círculo primeiro? Qual que eu preferi? Retângulo. Nosso querido retângulo, também conhecido como quadrado comprido. Local vou chamar de hatch. E o retângulo também pode ser um quadrado, tá? Então é o mesmo. Display ponto. New rect. Vou mostrar para vocês a documentação lá, ó. New rect. Muito parecido. Só que a diferença é que ele não escolhe o ponto final dessa vez. Ele escolhe largura e altura. Então você tem aqui, ó, xy, as coordenadas do centro do retângulo e width in height, que é a altura do retângulo. Isso aqui é um pouquinho complicado, gente, sabe por quê? Porque aqui tem um exemplo, ó. Porque dessa vez ele escolhe o centro do retângulo, não é o canto. Isso dá um bug na cabeça das pessoas muitas vezes, tá? Então o que vai acontecer? Olha só. Vou botar no meio da tela. No meio da tela você sabe, né? 160 por 240, ó. Esse aqui é o início, o meio dele. E eu vou querer que ele tenha 100 de largura e 50 de altura. Tá lá. Certo? Só que, ó, gente, presta atenção. Isso aqui, ó, é o meio dele. É o meio aqui, ó, é o meio. Então você escolhe o meio dele e aí você escolhe a largura e a altura. Então ele cresce para os dois lados e para cima e para baixo, tá? Ele entendeu? Ele não cresce assim. Ele cresce assim. Acho que deu para entender pela mímica, né? Isso dá um bug nas pessoas. Por quê? Se eu vim aqui criar um outro retângulo agora, ó, Rect 2. Display.newRect. Vou colocar na posição 00 aqui. Tá passando um carro vendendo alguma coisa aqui. Não sei o que é. Ó, botar o mesmo tamanho, tá vendo?
Mesmo tamanho. A diferença é a posição. Olha o que vai acontecer. Reparou que ele está muito menor do que esse? Não é que ele está menor, tá? É que ele está escondido. É que como esse aqui é o meio dele, eu estou vendo só um quarto do retângulo. A outra metade está para cá, na largura, e a outra metade está para cá, na altura. Então ele está escondido. Então, quero tirar esse problema da vida de vocês já. Na outra turma que eu dei essa aula, eu esqueci de avisar isso. Os caras penaram com isso aqui. Entendendo? Mas de vocês eu vou lembrar. Tem como você escolher qual vai ser o ponto de referência disso aqui, tá? Para você parar de achar que o ponto de referência vai ser o meio, vai ser um canto, por exemplo. Certo? Para isso, você vai usar a propriedade... Peraí que eu esqueci o nome da propriedade, cara. Peraí que eu vou achar aqui. Shift Object, eu vou achar, aguenta aí. Aqui, ó. Tem um lugar aqui. Âncora. O ponto âncora. Isso aqui, ó. O valor ele vai de 0 até 1. Corresponde ao right element. Só uma coisinha aqui, set default. Eu vou mostrar de algumas formas aqui. Primeira coisa, o que é o ponto âncora? O ponto âncora é o seguinte, nossa, é tão difícil explicar isso daqui, sem ter a opção de estar perto de vocês e explicar de uma forma decente. O ponto, vou te aumentar a câmera aqui, o ponto âncora é o seguinte. Deixa eu pegar uma coisa aqui que se cair no chão não tem problema. Esse livro. Vai ficar meio estourado, mas você vai entender. O ponto âncora é chamado de ponto pivô também, tá? O que funciona? Para que ele serve? Ele serve para te falar aonde vai ser o ponto de referência para quando você movimentar esse objeto, para quando você rotacionar, para você transformar esse objeto. O padrão do retângulo é no meio. É no meio aqui, ó. O que isso quer dizer? É como se você pegasse um quadro e pregasse o quadro na parede. Ó, isso aqui é um quadro. Eu vou lá e vou colocar ele na parede da minha casa. Pá. Aí eu vou colocar um preguinho nele, em algum lugar. Onde eu coloco o preguinho normalmente no quadro? É no meio dele? Não é no meio dele, é aqui no meio, não é? Aqui em cima. Eu pelo menos coloco aqui. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai ficar preso aqui, ó, nesse ponto na parede. Tá? Tem um prego aqui que vai prender ele. E se eu quiser girar esse cara, olha o que vai acontecer. Olha, ele vai girar preso nesse ponto. Tá vendo? Se eu colocasse um prego aqui embaixo e eu fosse girar o quadro, ele ia girar assim, ó. Tá vendo? Nesse ponto, preso. Uma roda. Carro, conhece carro? Pois é. Quando você tem um carro, aonde que é o ponto pivô da roda? O que você acha? No meio, né? Por quê? Porque aí a roda, ela fica presa no meio aqui e ela fica girando assim, ó, em torno do seu próprio eixo, tá? Imagina se o maluco vai lá e coloca o ponto pivô lá embaixo. Aí a roda fica fazendo assim, ó. Pessoal, você andar de carro e o carro fica andando assim, ó. Por quê? Porque a roda fica sabe? Mudando o seu ponto pivô. Então, o padrão aqui do ponto pivô é no meio. Então, se eu rodar, ele vai rodar pelo meio, esse tipo de coisa, tá? Ele coloca no meio para me ajudar. Por quê? Porque se eu rotacionar as coisas, ele vai rotacionar pelo meio. E quando eu ponho para rotacionar aqui, fica muito complicado de rotacionar as coisas. Então, eu vou mostrar para vocês como que você pode mudar isso, tá? Um exemplo é esse aqui, ó. Eu vou criar um retângulo com sua posição ponto pivô normal. Vou botar aqui, ó. Primeiro eu vou colocar as propriedades aqui, pra gente não esquecer. Tenho x1 , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Y1. Cara, aquele livro tinha tanta poeira. Tô com a mão cheia de poeira, agora eu não gosto de colocar a mão cheia de poeira. Largura, altura. Opa, botou errado. Tá? Ó, lembrando. Vou colocar aqui, ó. Esse aqui, ó, o ponto âncora está padrão no meio, tá? Vamos fazer agora um outro retângulo aqui, ó, local, rect 2, na verdade. E eu vou chamar, olha, display.new rect, tá? Vou fazer o mesmo, só que eu vou fazer diferente agora. Eu vou colocar ele na posição 00, temporária. Vou fazer o mesmo tamanho. Vou mudar a cor dele só para você ver que é possível, tá? Hatch 2. Esse é set fill color. Set fill color. Mesmo, vou botar vermelho, tá? 100. Vamos testar aqui, ó. Vermelhinho. E eu vou fazer o que agora? Eu vou mudar o ponto âncora dele e depois eu vou movimentar ele. Eu posso usar matemática aqui, fazer várias contas de cabeça, posso, tá? Não precisa mudar o ponto âncora, mas eu vou dar essa opção para vocês. Hatch 2, tá? Ó, Anchor, como é que escreve Anchor? Com CH. Anchor X recebe. Aí o ponto âncora, ele faz o seguinte, tá? Ele vai de 0 até 1. E aí, se não me engano, 0 é o canto esquerdo dele, 1 é o canto direito. Isso em X, tá? Âncora X. E 0.5 é o meio. Então, por padrão, o normal dele é 0.5. Eu quero que ele faça o quê? Seja 0. Seja esse cantinho aqui, ó. Pá. Tá? E a mesma coisa para o outro. Para o Anchor Y agora. Anchor Y vai ser 0. Ou seja, o topo dele. Ele começa aqui, no 0.5. Aqui é 1, aqui é 0. Então agora eu defini que o meu ponto âncora desse cara é aqui, ó. Certo? Então eu vou mover ele, sabe para onde? Para a posição 100, 100. Finalzinho aqui, ó, da nossa linha. Olha só. Hatch 2.x. Eu já vou falar disso aqui também, tá? 100. Hatch 2.y. 100. Sacou? Então, ó, e se eu movesse ele sem fazer isso aqui, olha o que ia acontecer. Olha a diferença. Vou comentar isso aqui, sem trocar o ponto âncora. Viu? Ele move o meio dele para cá. Porque o meio que é a referência. Então ele moveu o meio dele para a posição 100, 100. O meio, ó. Opa. Mudei a posição aqui, ó, em x, y para 100 e 100. Ele foi sempre a posição pivô, o meio dele. Agora, se eu vim aqui e mudar para a posição pivô dele agora, o canto esquerdo, superior esquerdo, ó, esse aqui é a referência dele. E se eu mudasse para 1 aqui, o que ia acontecer? Ó, tá vendo? Agora a referência dele é esse cara aqui. Então ele vai mover para cá. Isso aqui, gente, você pode mover, pode usar de acordo com a sua necessidade. Putz, eu quero alinhar um quadradinho bem no cantinho aqui embaixo. Pô, mais fácil é mover o ponto pivô para a direita aqui e colocar no final da tela. Do que você colocar final da tela menos largura do objeto, sabe? Esse tipo de coisa, essa matemática. Pode fazer? Pode, mas é um exemplo. Sacou? Então, esse ponto pivô aqui é a referência de movimentação, de rotação de tudo dele, tá? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, deixa eu ver. Muda a tela. Ah, tá. Putz. Expliquei aqui metade da aula com a tela virada. Daniel, a tela. Tá, beleza, não tem problema não. Mas eu mostro aqui o que aconteceu. Eu refaço esse finalzinho. Daniel desumilde, não é, gente? Tô prestando atenção, cara. Eu entro na vibe aqui indescritível, aí eu não vejo. Então, vamos lá. O que aconteceu aqui? Vamos voltar essa parte então. Não custa nada, rapidinho. Ó, esse aqui é o nosso retângulo, tá?
coloquei ele na posição 0, 0. O vermelho é o hat 2, tá? O que eu vou fazer então? Eu vou mudar ele para a posição hat2.x. Eu posso mudar a posição depois de colocado, tá, gente? Ó, aqui eu coloquei a posição inicial dele, só que depois mudei de ideia. Ah, cansei, eu quero andar com ele. Vou colocar na posição 100. E o hat2.y na posição 100 também. Ó, moveu para cá. Só que se você reparar, ó, o 100 é o final da nossa linha, tá bom? Só que se você reparar, ele foi com o meio pro final da linha, tá? Então, ó, por quê? Porque a referência dele é o meio. Então, olha só, aqui é o meio. Antes estava aqui o meio dele, agora o meio dele está aqui, ó, no final da linha. Se eu tirar isso aqui, ó, repara a minha mão aqui, ó. Minha mão não, meu mouse, ó. Viu? A linha acaba aqui, ó. Tá bom? Vamos de novo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou mudar a âncora dele. Aqui é 0,5. Aqui é 0. E aqui é 1. Ele começa no 0,5. Se eu quiser que ele vá para a esquerda, eu tenho que botar 0. Então vamos lá. hat2. Anchor x recebe 0. Vou fazer a mesma coisa no y. Anchor y recebe 0. Tá? Teve um cara que mandou um meu Deus aqui. Ah, Deus. Desespero. Quando tava sem a tela. Então olha o que aconteceu agora. O canto dele agora é a referência dele. Então quando eu mando ele mover para o 100, 100, então quer dizer, ó, que eu estou movendo esse canto aqui para o 100, 100. Sacou? Porque agora minha âncora é a posição 0, esse cantinho aqui. Se eu quiser que a referência dele seja esse cantinho direito aqui, ó, o que eu faço? Eu posso passar para 1. Então vai acontecer o que agora? Ó, aqui, ó, lembra, né? 0, 0,5, 1. 0, 0,5, 1. Agora eu mudei para 1, 1, ó. 1, 1. Vai ser aqui. Então, ó, se eu salvar, o que vai acontecer? Ó, ele moveu agora o cantinho direito para a posição 100, 100. Tá? O finalzinho da nossa linha de referência ali. Sacou? Então é isso, tá? Isso é a referência. É o ponto de referência. Só que olha esse detalhe. Olha quando eu giro ele, a diferença. Eu vou girar o nosso retângulo branco. Hat.rotation igual a 45 graus. Tá vendo? Ele girou, ó, 45 graus. Lembra que aqui é a posição do meio dele. Tá vendo que ele girou bonitinho? Vup. Massa. Agora, se eu girar esse cara aqui... Hat 2. Deu um branco aqui agora. Olha só. A referência dele é esse cara aqui, ó. Então olha por onde ele vai girar agora. Viu? Esse cara é como se fosse uma roda. Ele gira pelo meio. Agora esse cara, ele gira pela beirada dele. Ele tá preso por esse pontinho aqui. Tá ligado? Então você tem que ficar esperto com isso. Vou deixar comentado aqui o rotation. Ó, repara como... Fica olhando aqui, ó. Eu vou falar já. Ó. Fica olhando o meio dele aqui que ele vai girar através do meio, onde está o meu mouse. 1, 2, 3 e já. Viu? Tem que ficar muito esperto com relação à âncora. E você pode ficar mudando as âncoras, tá? Você muda pra cá, faz alguma coisa. Depois muda pra lá e vai mudando. Beleza? Então, dica aí pra você posicionar seus elementos. E... parar, deixa eu ver se não tinha ninguém no chat agora ali me xingando. E por último, o círculo. O círculo é muito parecido com o retângulo. Cirulo. Cirulo é irmão do Cirilo. Ai, ai. Local. Cirque. Cirulo. Caramba, que parece. Ó, Circle. O círculo é parecido. O círculo é basicamente fala pra você escolher o ponto do centro e o raio. Tá? Então vamos lá. Eu vou colocar o círculo, sei lá, 250. Tô colando aqui, tá? 100. E raio, 25 pixels. Tá lá, ó. 250, 100, 25 de raio, ou seja, tem 50 de largura. Tá?
De boinha também, ó. X centro, vou botar X centro que é melhor. Y centro. E raio. Aqui eu vou botar a mesma coisa ali em cima. Essa nomenclatura é muito mais adequada. E você pode fazer a mesma coisa, tá, gente? Ó, você pode andar com ele X e Y pra frente e pra trás. Pode mover a âncora dele para não ficar mais referência no meio. Fica à vontade, tá? Funciona da mesma forma. E se eu quiser fazer um oval? Eu não quero círculo, eu quero ele um pouco mais oval. Simples. Circ.largura. A largura dele tá 50, né? Vou botar 100. E a altura dele, vou botar o jeito que tá, 50, manter. Viu? Ele esticou. Então, se quiser fazer um ovo aí, um oval, tá aí a opção. E eu falei que era o último, só que eu menti, tá? Na verdade eu não menti, eu esqueci. Mas esse aqui é parecido. Esse aqui é o polígono. Rapidinho. Polígono. Local, vou criar um triângulo. Tri. Display.new polygon. E aí, cara, o polígono, ele é um pouco esquisito. Por quê? Deixa eu mostrar pra vocês aqui a documentação. New polygon. Olha só. Você fala pra ele a posição inicial dele, tá? E depois você passa um vetor de vértices, ó, um vetor de y e x coordenadas. Esses vetores automaticamente serão recentralizados sobre o centro do polígono. Isso que é foda. Isso que é um pouco esquisito, tá? Vamos lá. Vou criar um polígono aqui na posição 100 e 350, tá? Acho que vai ficar lá embaixo. E aí, eu vou passar aqui, ó, um vetorzinho com duplinhas, igual eu fiz aqui. Olha só, tem que entender o seguinte. Esse cara aqui, ele vai virar a posição 0. 0, tá? Ele vai zerar. Quer ver? Vamos fazer o seguinte, deixa eu comentar isso aqui. Vamos colocar o nosso retângulo nessa posição 100 e 350 pra gente ver onde que é. Aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Tá vendo esse pontinho aqui? Beleza. Esse ponto aqui, gente, onde o meu retângulo tá? Eu vou voltar aqui para não atrapalhar, mas é tipo aqui, ó, onde tá meu mouse. Esse ponto, cara, ele virou 0. Então, lembra que o nosso 0, 0 era esse cara aqui? Certo? Agora, quando eu uso um polígono, eu escolho o ponto inicial, que é esse ponto aqui, e esse cara vira o 0. Isso é um problema? Não, isso ajuda. Isso ajuda porque se eu tivesse que ficar olhando, putz, 100, 50, mas quanto que é? Eu quero que ele seja 36 para a direita, então é 136. Depois eu quero 350 para baixo, mais 26, então vai dar 370. Tem que ficar fazendo conta com esse valor aqui, ó. Tipo, é um saco, sabe? Tipo, eu tenho que toda hora ficar usando esse valor de referência pro meu início. Se for 0, 0 é muito mais fácil fazer conta. Porque quanto que é 0 mais 36? 36. Quanto que é 159 mais 36? Putz, já dá aquela bugada. Peraí, 159, 1, 5, tá. Demora fazer a conta. Então, quando ele é 0, 0, fica mais fácil fazer a conta. Então vamos lá, vamos fazer um polígono aqui. O primeiro ponto dele vai ser 0 menos 50, ou seja, ele vai em x manter, em y vai subir 50, tá? Próximo ponto, 50, 50, ou seja, aqui é o 0, 0. 50 para a direita, 50 para baixo. De novo volto para o 0, 0. Menos 50, 50. Ou seja,
menos 50 para a esquerda, 50 para baixo. Agora que eu termino, ó. Tadã. Sacou? Olha só, ele começa no aqui, ó, no meio, tá? 0, 0. Acompanha comigo, eu vou falando aqui, ó, esses carinhas. Tá? Vou falando de dupla em dupla. Começa aqui, esse aqui é o ponto inicial, tá? 0 menos 50. O que é o 0? É o x. Andou em x? Não. Andou em y? Andou. Quanto? 50 para trás. Quanto que é o trás do y? Para cima. Andou, ó, 50 para cima. Então esse é o ponto inicial. Próximo ponto. 50, 50. Vamos lá, vou voltar pro 0 aqui, ó. 0 aqui. 50 para direita. 50 para baixo. Segundo ponto. Boa. Terceiro ponto, vamos lá. Tá aqui no meio. Tá? 50 para trás. 50 para baixo. Chegou. E no final eu sempre fecho. Tá? Iluminate. É tudo uma desculpa pra colocar um triângulo. Agora vamos desenhar um olho aqui dentro. Vamos fazer um oval e outra bola. Dá pra fazer, é fácil. Tá? E cara, aí você me pergunta, pô Daniel, que trabalheira, por que eu não uso reta? Eu posso usar. Você me mostrou que você pode fazer uma reta com vários pontos, não pode? Pode. A diferença, gente, é que a reta ela não pode ser preenchida. E o polígono pode. Eu posso vir aqui no polígono e fazer isso aqui agora, ó. Eu chamei de tri, né, que é triângulo. Tri ponto. Set. Fill color. E passar uma cor. Vou passar um laranja. 0.7, 0. Tá lá. Tá um pouco laranja, vou botar mais laranja. Tá vendo? E eu não consigo fazer isso. Uma forma preenchida. Tá? E eu posso fazer coisa, posso fazer curva, posso fazer o diabo com isso aqui. Tá? Então, essa é a diferença de um polígono. O polígono sempre ele é fechado e ele pode ser colorido. Tá? Outra coisa que eu não falei, tá? Mas serve para todos. Serve para todos. Serve para o triângulo, serve para o círculo e serve para o retângulo. Você pode fazer uma linha em volta dele também, tá bom? Tri.stroke widget. Você pode botar aqui, ó, 3. Tenho quase certeza, tá, gente? Eu posso estar me enganando aqui. E o outro era set stroke color. Ó, tá aqui, deu. Tá vendo? Eu botei uma linha em volta. E posso botar uma cor também, ó. Set stroke color. Vou botar a cor azul. Azul escuro. Azul meio claro. Tá? Então você pode botar isso aqui em todos, tá? Pode botar no círculo, no retângulo, ou no quadrado, ou no polígono. Beleza? Deu pra entender? Cara, é isso. A gente pode desenhar essas formas e você pensa, nossa, parece o Paint. Sim, parece o Paint. Tá? Mas quando você era pequenininho, você não começou a desenhar assim? Você não começou a desenhar fazendo uma linha? Você pegava o seu giz de cera assim, ó, como se fosse uma arma, e desenhava lá um quadrado, uma bola, formas básicas. É aí que tudo começa, de formas básicas. Se você sabe desenhar, você sabe que o mundo são basicamente formas básicas, entendeu? Você tem que olhar para o mundo e entender como as formas básicas se tornam um pouco mais complexas. É isso. E é aí que eu quero chegar. Eu vou postar lá lá no Classroom. Vou postar essa aula aqui agora, tá? E vou postar também a descrição do trabalho. Vocês vão fazer o primeiro trabalhinho para mim. Que é o quê? Desenhar um cenário. Eu quero que você desenhe um cenário para mim aqui. Tá? Usando formas básicas, cores básicas. Eu quero que você me mostre que você aprendeu a mexer com coordenada e aprendeu a usar formas, cores, essas coisas. Então, você vai fazer, sei lá, um campo gramado com uma casa, uma árvore e um céu azul, o sol e as nuvens. Ou uma montanha, ou um castelo, sabe? Um cenário de um jogo. Qualquer coisa. Pode ser simples. Pode ser aquela casinha básica que a pessoa desenha, sabe? Fundo bem azulão. Mas deixa a sua imaginação embora, sabe? Tenta criar alguma coisa mais complexa, sabe?
Qualquer coisa, eu quero fazer um cachorro do lado da minha casa. Pode, tenta fazer um cachorro, sabe? Se vira. Tenta fazer uma coisa bem legal, sabe? Não tá limitado a nada. Qualquer tema, qualquer temática. Qualquer temática, gente, com respeito, por favor, tá? Não vai colocar nada pornográfico, não vai colocar nada sei lá, apologia a drogas, apologia a crime, tá? Política. Vai fazer o Senado pegando fogo, pelo amor de Deus, tá? Nem o caso de ninguém pegando fogo. Um cenário legal. Você já jogou um jogo, não jogou? Faz um cenário legal. Pode ser cartoon, pode ser realista, pode ser o que você quiser, tá bom? Pode fazer o cenário da sua casa, se você quiser. Você pode ir pra sua janela, olhar pra janela e fazer o que você vê na janela. Então é isso, eu quero que vocês façam alguma coisa legal, tá? Divertida. Pode usar a imaginação, tá? Única restrição, não pode usar imagens. Eu não ensinei a colocar imagens aqui de propósito, tá? Não é pra pegar uma imagem de uma casa e colocar aqui. Ou você faz um cenário bonito e põe um cachorro, um PNG de cachorro. Não é fazer isso. Dá pra fazer isso? Dá, mas não é o objetivo aqui, tá? O objetivo aqui é mostrar pra mim que você aprendeu a usar coordenadas. Ah, Daniel, minha casa ficou feia. Não tem problema. O importante é que você não é um arquiteto, pra começar, né? Então você não tem obrigação nenhuma. Ainda bem, se fosse curtir arquitetura e sua casa ficasse feia, teríamos problemas. Você não tem um problema hoje. Mas, se sua casa ficar feia, mas você me mostrar que ficou alinhada, pelo menos, o teto ficou no lugar certo, a porta ficou no lugar certo, tudo bem. Eu quero que você me mostre que você aprendeu a utilizar as coordenadas na tela e a utilizar as formas básicas com cores, com o que for, tá? Ah, Daniel, você não ensinou a usar o New Round Rect, tá? Cara, beleza, pode usar, tá? Só não pode usar imagem, não coloca imagem aqui, tá bom? Eu acho que de desenho são só esses. Mas é aquela história, é pra ser simples, tá? Basicamente, não precisa ser vertical, tá? O Pedro perguntou aqui, pode ser horizontal? Pode ser horizontal, tranquilo. Sem problema. Inclusive você pode girar aqui, tá? Tem um botãozinho aqui que você gira, ó. Rotate right e rotate left, ó. Tá vendo? Só que não adianta só girar, tá, gente? Se você girar, a coordenada continua normal. Aí na hora de criar o projeto, você tem que ir lá e falar que você quer... Ai, bosta, ficou de ponta cabeça agora. Você pode tremelicar ele, ó. Viu? Lembra do MSN? O MSN tremelicar. Então, se você quiser horizontal, fica até mais bonito, né? Faz o projeto horizontal lá, no nível sideways, tá? Nossa, Daniel, fiz o projeto aqui. Nossa senhora, meu Deus do céu, não consigo apagar a pasta, cadê outro projeto? Ai, socorro, calma. Dá pra você abrir o arquivo config aqui, ó. É o config? Não é o config não, gente. Falei besteira. É o Build Settings. Aqui, ó. Orientation. Aqui você fala qual é o padrão e quais são os suportados. Se você quiser deixar aquele... Ó, portrait de upside down, que é de ponta cabeça, virado para direita e virado para esquerda. Você quer virar para direita o seu celular? Você faz o seguinte, ó. Esse aqui é o projeto. Isso aqui você vai permitir, vamos supor que o seu projeto ele fique com duas orientações, tá? Quer ver? Vamos girar. Vou fazer o seguinte. Vou salvar aqui. Vou girar agora para a direita, olha só. Se bem que não ficou como eu esperava, não. Agora ficou, tá vendo? Eu girei ele e tá vendo que agora foi o que o Remy perguntou lá no começo. Eu permiti ele vertical e permiti ele de lado virado para a direita, né? O que acontece? Tá vendo que as coisas continuam na posição 00 aqui? Ó, não dá pra ver o triângulo agora, porque não cabe. Sacou? Putz, eu não quero que isso aconteça, beleza? Ó, deixa a posição só portrait, ou seja, só em pé. Aí mesmo se o cara girar, ó, ele tá vendo a imagem virada. Ele não permite que ele gire, tá? Mas que a gente vai falar mais pra frente melhor sobre isso. Beleza? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido tudo aí, aproveitado. Aí eu vou colocar as informações do Classroom lá agora.
Mas vai ser pra. Isso aqui é simples, vai ser pra semana que vem, tá? Vai ter coisa que vai ter 2, 3 semanas pra você fazer um mês, tá? Relaxa. Mas esse primeirinho aqui, gente, é pra esquentar, tá? É pra os dedinhos esquentar lá. Mas não, eu não sou. Pra quem nunca teve aula comigo, eu não sou o professor que põe matéria. Matéria não. Tarefa todo dia não, tá? Porque vocês precisam de tempo pra fazer. Em sala de aula, o ideal é eu passar um projeto, vamos supor, aí vocês vão lá 2, 3 aulas, fica lá, conversa entre vocês, conversa comigo, a gente troca uma ideia e desenvolve durante a aula, eu acho que é produtivo. Aqui não tem isso, mas mesmo assim eu dou prazo para vocês fazerem durante, mas eu fico aí para tirar dúvidas dessas coisas, tá bom? Mas por enquanto esse aqui é simplão, para semana que vem. Vou postar lá a data, vou postar o valor tudo certinho lá. Mas é basicamente isso, faz um cenário. Se quiser, não quiser esperar eu postar a aula lá, faz um cenário. Beleza? Então é isso. Até semana que vem. Igual eu falei pra vocês da outra vez. Se eu não falar nada, a aula é às 9, tá? Tipo, da outra semana eu avisei, né? Que ia ser aula gravada. Mas eu sempre gosto de avisar lá, caso vocês se percam. Então é isso, galera. Até semana que vem. Interromper a gravação aqui.